pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Conhecimento Nerd. E bom, hoje eu vou tratar de um assunto que, cara, eu tava querendo tratar faz muito tempo, porque é um negócio que eu admiro, eu acompanho muito mesmo, e é um negócio assim extraordinário que eu queria muito trazer aqui pro canal, só que, bom, eu não tenho essas habilidades, né? Então, nós vamos ter que estar como é que eu posso dizer, né? Você vai ter que estar adaptando aqui, né, pro jeito até conseguir. Bom, semana passada eu fiz uma live, né, sobre esse mesmo tema, com essa mesma thumbnail que você acabou de clicar. Só que a live não deu certo porque o áudio não estava funcionando por algum motivo, né? Várias pessoas entraram na live e elas estavam me contando no chat que o áudio não estava bom. E a live, ao final dela, né, durou mais ou menos aí em torno de uma hora. Ao final da live, o VOD dela não apareceu nem privado pra mim no canal pra me deixar público pra vocês e nem já público. Eu perdi a live completamente. Então eu decidi fazer esse videozinho aqui que é mais, como é que eu posso dizer, um resumo, né, uma introdução sobre um pouco que eu quero falar desse universo, né, que se chama Mundo Torajo. Bom, o Mundo Toraja é uma animação brasileira independente, incrível, que tá lá desde. Tá aqui no YouTube, na verdade, desde 2021, se eu não me engano. E eu acompanho mais ou menos desde 2022 para 2023, tá? Eu sempre falo, por exemplo, nas lives, que às vezes aparece, né, esse exemplo. Eu sempre falo que eu conhecia desde o começo de 2022 para 2023, mas eu comecei a acompanhar realmente quando saiu o primeiro episódio de Algoritmos, que é a animação independente, completamente independente, brasileira deles. E é muito massa, cara, tipo, o criador dessa animação, desse projeto, foi o Bruno Gemin, né? Que é um cara que tá aqui na plataforma já faz um bom tempinho, né? Ele já acumulou com todos os canais dele milhões de inscritos, tipo, sei lá, quase 10 milhões de inscritos, se duvidar. Tipo assim, ele tá quase completando 5 milhões no canal principal dele. Tem o Torajo Jovem também, que é outro canal dele que é de React, Gameplay, etc., que já tá com mais de 2 milhões também. O canal particular dele, o próprio Bruno Gemin, já tem mais de 200 mil inscritos, se eu não me engano. O canal do antigamente Moraes, mas agora atualmente da Margot, tem mais de 1 milhão de inscritos também. Ele também já teve canais como Bernou Geografia, que também, da última vez que eu olhei, tinha 35 mil inscritos. Então é uma loucura, né, gente? E olha que foi com um shorts, tá? Só, tá? Pra vocês verem como isso é incrível, né? Ele tem muito dom, muita habilidade para o YouTube, realmente. E, cara, ele tem uma empresa de mais de 40 funcionários, tá? Ele paga todo mundo certinho. Conta com animadores, né? Desenhistas, dubladores também. Cara, eu fico chocada, porque os dubladores, eles são. É muito massa o trabalho deles. Tipo assim, o Pollux, que é o pai de uma das protagonistas, tá? Já já eu falo sobre os personagens. Ele é dublado por um cara chamado Gaff, tá? Ele é editor também. E, bom, eu ouvi boatos de que ele também dubla o Abel, que é outro personagem. E, cara, são vozes completamente diferentes. Eu fico chocada. Tipo assim, me lembra um pouquinho o timbre da voz do Guilherme Briggs, pra vocês terem ideia. Eu fico chocada, porque se for realmente o Gaff que faz as duas, cara, absolute cinema. Tipo assim, é incrível. Eu acho perfeito, assim, o trabalho dos dubladores, porque, assim, animação não é um trabalho fácil, tá? Mesmo eu não sendo desse ramo. Eu tenho amigos que eles desenham e, bom, eu vejo muita dedicação no trabalho de cada pessoa que desenha. Eu acompanho muita gente na internet em si. E realmente dá muito trabalho fazer só um desenhozinho, um framezinho, imagina uma animação inteira. O pessoal fica reclamando que os episódios do Mundo Torajo demoram para sair, mas é porque realmente é um trabalho muito bem feito, uma dublagem impecável, uma animação lindíssima, uma render maravilhosa. É lindo, lindo. E tipo assim, não dá para comparar
a gente vê pessoas, né, que são de fandoms parecidos, né, que às vezes se intercalam, por exemplo, Turma da Batatinha e o próprio Monitoragem. Perdão. E as pessoas ficam comparando porque Turma da Batatinha lança episódios com um espaço menor de tempo. Ah, e a animação deles também é de muita qualidade, tá? Os personagens são bem bonitos. É uma animação bem caracterizada, eu acho incrível, tá? Uma dublagem também, que é ótima, né? Inclusive eu acompanho a Cat Drago, né? A Catarina Drago. Ou a Catherine, perdão se eu falei o nome errado. Mas, enfim, eu já vi vídeos dela no Instagram, no YouTube. E, bom, cada dublador tem o seu jeito de trabalhar, né? Tem o seu jeito de dublagem. Eu já tive algumas experiências com dublagem, não profissionais, né? Mas eu já tive algumas experiências, né? Eu, às vezes, trabalho como atriz em alguns teatros municipais. Eu já dublei alguns personagens, né? Para peças aí que aconteceram aqui na região. E, bom, né? É um negócio que a gente precisa dar tudo de si, sabe? Interpretar realmente o personagem. E, por exemplo, a animação também, né? A animação é um negócio muito louco, porque cada um tem o seu traço, tá? Eu não gosto do meu, tá? Eu não desenho, mas ainda assim, quando eu decido me aventurar, eu não gosto muito do meu traço. Eu tenho dois um pouco diferentes, e um deles é muito rechonchudo. Inclusive, eu tava assistindo uma live da Cami, que é uma das pessoas que trabalha no Porão, né? Que foi apelidado para a equipe Maçã Verde, que é a equipe que trabalha para o Torage. Eu tava assistindo uma live da Cami, dela desenhando, e eu falei, eu não gosto muito do meu traço, porque ele é muito rechonchudo, os personagens ficam parecendo uma bolinha. Ela falou, poxa, qual é o problema? Né? E eu fiquei, verdade, mas é porque realmente, né, cada um tem o seu traço. Eu tenho dois, e eu tenho uma obsessão por desenhar franjas. Tipo assim, todo desenho que eu faço que vai ser a cara de alguém, eu começo pela franja. Eu crio o meu personagem, eu começo pela franja. Eu tenho uma obsessão pela franja, eu não sei o que é isso. E olha que eu nem sei desenhar, né? Imagina se eu soubesse. Eu tenho uma amiga minha que ela tem uns 40 tipos de traço diferentes. Ela tem literalmente um aplicativo de roleta para escolher o traço que ela vai desenhar no dia. Ela tem um caderno de uma matéria, aqueles cadernos universitários, sabe? Um rosinha assim. Ela, olha, eu não sei como ainda tem páginas brancas, porque todo dia ela tá desenhando nele. E são desenhos lindos. Ela tem um monte de personagem, ela tem várias lores, tá? Pra você que não sabe, lore é tipo a história, sabe? Dos personagens, a história em geral. Que já já eu vou falar um pouquinho sobre a lore do mundo Torajo, tá? E enfim, é muito louco, né? A gente conviver com isso, que viver de arte é muito difícil. Eu acompanho gente como o Gui Frutti, como. Deixa eu ver quem mais. Como o GL Art, gente como a Vicky Arts, né? E dentre outras, eu não tô lembrando agora do nome, cada um tem seu jeito diferente, tanto de se expressar na internet, como por exemplo, o Wendell. Ele vai expressando a opinião dele enquanto ele desenha ali de fundo. O Gui Fruit, ele vai falando sobre arte, vai falando sobre. Ele vai reagindo a desenhos dos fãs dele. Agora, por exemplo, a Vicky Art, ela vai desenhando, o GL Art, ele tem inclusive uma série, né, que é desenhando letras, né, personagens nas letras. Inclusive, recentemente eu vi um vídeo dele desenhando o Fred na letra F. Ele já repete essa série várias vezes, né. Eu acho muito massa, porque cada artista tem o seu jeito de se expressar, sabe? Tem seu jeito de falar sobre arte. Enfim, né? Mas também existem os artistas que não trabalham com arte desenhada ou também que desenham. Mas, por exemplo, existem os artistas que são cantores, né, multiartistas, atrizes, atores. Por exemplo, a Bia Duarte, uma diva maravilhosa, eu amo muito ela. A Renata Schneider também, que inclusive o clipe, a música nova Decadente tá incrível, gente.
todos os EPs, né, os singles, os álbuns delas são incríveis. A Bia Duarte tem a Comédia d'Arte, que é o meu álbum favorito dela. E eu amo praticamente todas as músicas, eu sei um pedaço da letra, tipo assim. Então, é muito, muito, muito legal. Eu tava falando, inclusive, da Bia Duarte com os meus amigos na estante, que a gente solta umas referências, né? E, bom, eu amo que, olha, eu acho assim genial como elas conseguem fazer uma história inteira ao redor dos EPs dela, dos singles dela, dos álbuns. E tipo assim, eu sempre, quando eu vou apresentar a Bia Duarte pro meu pai, eu falo, pai, a Bia Duarte, eu acho que ela é uma gênia, assim, mesmo tendo a deficiência de ser autista, que, gente, não é uma doença, tá? É só uma diferença mental e ela nem é tão diferente assim. Ela age. Olha, se eu não tivesse visto o vídeo dela falando sobre, eu não pensaria de jeito nenhum, porque ela tem uma capacidade intelectual que eu acho impressionante, né? Tem muitos influencers, muitos youtubers que estão descobrindo agora essa deficiência. Por exemplo, o Morimura, que muita gente na internet fala que ele copia os vídeos, mas ele também tem alguns vídeos originais, né? Eu acho o Murimura incrível, sensacional. Eu descobri ele na minha infância, eu acompanhei por muito tempo. Agora eu não assisto mais tanto os vídeos dele, mas eu ainda vejo shorts. E o conteúdo dele é incrível, assim como o Victor Magalhães, eu não lembro o nome direito. Mas ele tem os personagens dele, as lores dele são incríveis, né? Nós temos youtubers parecidos que crescem com isso. Querendo ou não, é uma forma de arte, né? Já que eles atuam ali, né? Fazendo alguns personagens. O Felipe Paiva, a Letícia Oliveira, Mariana Alexandre, que é uma ótima dubladora, a Bianca Alencar também. Eu acho a dublagem delas incrível, né? Tem a Fedubs também, que já trabalhou várias vezes com Torajo, né? Voltando pro tema que eu desviei super, né? Mas, enfim, a Fedubs também, ela apareceu inclusive num dos vídeos mais recentes deles no canal principal. E eu acho a dublagem dela incrível. Eu acompanho bastante ela, o namorado dela, e eles são gente muito legal, né? E a gente pode ver que esses influencers, alguns deles sofreram muito bullying na escola por serem diferentes, por serem estranhos. E, gente, bullying é uma coisa tão triste, né? Tipo assim, a gente é julgado por coisas que a gente faz, e quando a gente vê a pessoa que faz o bullying fazendo, ninguém fala mal. Tipo assim, se, por exemplo, eu sou chamada de a nerd e tudo, que quer saber mais que o professor. Daí, se eu falo, tia, acho que a palavra tá errada ali, não sei o quê. Aí todo mundo julga. Daí, tá, isso é um exemplo, tá, gente? E aí, quando a outra pessoa, ela fala a mesma coisa em outro horário, às vezes até no mesmo dia, ou então uns 5 minutos depois, absolutamente ninguém julgando, sabe? É tipo isso que acontece. Eu presencio muito isso, tá? Na vida. Não só na escola, mas nas redes sociais e fora, né, de casa. E, bom, é um negócio muito esquisito, né? E, inclusive, eu acho interessante como o mundo traje ele consegue abordar temas sérios de uma forma que seja mais infantil, sabe? Como o canal é infanto-juvenil, ele conta as histórias de um jeito mais adaptativo, mais original. Por exemplo, Algoritmos é a série independente deles, né? Que ela começou pelo Apoia-se. E, assim, ela conseguiu crescer bastante, é um hype gigantesco, tá? Que agora é a atual lore deles, tá? Que inclusive envolve a lore antiga, que é Torage versus Moraes. E assim, o Algoritmos, ele faz referência ao algoritmo do YouTube, né? O Algoritmos, na série, ele é uma gosma preta, né, que dá energia para o mundo viver, né? Se não fosse ela, não teria energia, não tinha como o mundo se sustentar sozinho. E é a mesma coisa com o algoritmo do YouTube. O algoritmo do YouTube, ele é a forma das pessoas crescerem no YouTube, ganharem o dinheiro delas e seu sustento, né? Então, eu sei que não dá para se sustentar com um canal pequeno no YouTube, mas é uma forma de dinheiro extra, por exemplo, né? Mas se você for grande o suficiente como
o Jazz Ghost, que ele trabalha com isso, né? Ou então como, sei lá, o MrBeast, que até o próprio MrBeast, ele tem, né, a loja dele, ele vende as coisas dele, ele é patrocinado e tudo. O Jazz Ghost também, ele vende o bonequinho dele, que eu acho super fofinho, né? Então, aqui, eu vou dar exemplos que eu acho que vocês conhecem, porque eu quero que fique uma linguagem mais acessível. E bom, o Mundo Torajo, ele começou lá em 2021 com um personagemzinho verde, né, que era chamado de Toranja Verde, né? Daí que surgiu o Torajo no futuro, que foi um apelido que a amiga dele chamava muito ele. Daí o apelido pegou, ele colocou lá no canal e daí ele começou contando a história da vida dele, histórias, né, da vida dele, como por exemplo o intercâmbio que ele fez na Alemanha, que ele foi para 4 famílias diferentes. Ele sabe falar alemão, inglês e português, o que eu acho muito legal, né? Eu andei dando umas estudadas em alemão, né, só para ver como era, e eu acho ele bem parecido em algumas palavras com o inglês. Por exemplo, and em inglês, que é e, né, de adição, ou aquele izinho mesmo. No alemão é and. Então, né, é bem parecido algumas palavras, mas tem uns que são completamente diferentes, tá? Não se iludam. Daí ele vai contando histórias da vida dele, e ele foi ganhando público com isso. Daí, 2 anos depois, mais ou menos, ele postou o primeiro vídeo, né, mais famoso, né? O primeiro vídeo que bombou dele, que eu não tô lembrada agora qual foi, tá? Mas eu acho que eu vou deixar aqui na edição em algum canto, beleza? Daí ele foi crescendo e aí, do nada, ele virou uma maçã vermelha, tá? Ele é uma maçã, esqueci de falar. Esse universo é um mundo de frutas. Inclusive, a primeira música deles, que é mais no futuro, tá? Nós vamos chegar lá. Daí, ele foi lá. Tem um dos últimos vídeos do Mundo Torajo contando, uns 10 minutinhos contando sobre a história dele. Então, se você não quer enrolação, que nem eu tô enrolando aqui, puxando um monte de coisa, vai lá ver o vídeo deles, começa a acompanhar se você não conhece, não acompanha. É um canal bem parecido com a Broops, por exemplo, né? Canais de animação em geral, eu conheço vários, mas enfim. Tem vários canais de animações que são muito legais, inclusive tem canais que cresceram em torno do Mundo Toraji, e eu acho incrível isso. Eu acho que o próprio criador, o Bruno Gemin, ele também fica muito feliz, né? Porque o cara é um empresário que tem muitas formas de vender as coisas, sabe? Além dele criar conteúdo na internet em si, né? Instagram, TikTok, YouTube, quem mais? Não lembro. No Twitter, o Discord. Ele também faz shows, né, teatros, tanto aqui no Brasil como em Portugal. Ele começou a fazer uma dublagem, ele, ele começou, né, a ter dublagem em espanhol também, feito por pessoas reais, tá? Não é IA, ele não utiliza IA em nada. E eu acho incrível isso, porque as coisas dele são muito bem feitas. Ele tem uma loja vendendo produtos de tudo quanto é jeito, desde cadernos, a camisa, moletom, que mais? Caixa com bonequinho, gente, bonequinho daquele funk pop bonitinho, cabeçudinho, que eu acho lindo. Ele lançou uma nova coleção de 8 camisetas, tá? Para os 8 personagens atuais da linha Algoritmos, que é a linha da série deles, que estão muito divônicas, incríveis, estão lindas, lindas. E que mais? Ele faz muita coisa, gente. Daí, o Toranja Verde, né, o atual Torajo, virou um carinha vermelho que no futuro se apresentou como Morajo, o irmão gêmeo de Torajo. E bom, eles foram lá, né, brigaram, quero o canal, e não sei o que, aquela história toda, que tem um filme de 50 minutos que eles fizeram contando toda a história em ordem dos vídeos, tá bom? E aí depois, pra essa briga toda acabar, aparece a diva perfeita, incrível, maravilhosa, a Blueberry Zumi, tá? Ela tem raiva de quem chama Mirtilo, então chama de Blueberry, tá? Ela é linda, incrível, inclusive na série Algoritmos.
A família dela se desenvolve demais, tá? E, bom, já já eu falo da família de cada um. E aí ela chega lá, ajuda a separar a briga. Aí depois ela tá mortinha no chão porque ela usou muito dos poderes dela pra poder parar o Moraes pra eles conversarem. Uma cena tão linda e emocionante. Daí surge o Lin, que é um limão siciliano, lindo, maravilhoso, um dos personagens favoritos pela fandom inteira do mundo Toraji, tá? Porque muita gente se identifica com ele, eu mesmo me identifico bastante com ele. O Moraji e o Lin são meus personagens favoritos, tá? Inclusive, existe um chip chamado Moralin, ou Lin Mora, que é shippando esses dois divos, que eu acho lindo, porque dá no, é, o chip, né, deles dois forma a fusão do Moralin, né, do Lin Mora, que é o Zeki, que ele é muito fofinho. Eu uso ele de foto de perfil em vários lugares, né? Quando não é ele, é o Morajo, porque o personagem ali, o GOAT dos GOATs, é o Morajo. E aí eu tô começando a gostar também do Lin agora, atualmente, esses últimos meses. E bom, depois que o Lin surge, né, ele começa a trazer também, né, a pedir pro Toraji mostrar o irmãozinho mais novo dele, que é um limão Taiti, o azedo. Que ele também é muito favorito por muitas pessoas, né? Inclusive ele é o GOAT da Fedubs, né? Além do Abel. Já já eu chego no Abel. E aí, o Abel e o Azedo são os GOATs da Fedubs, né? Eu só me lembro com certeza do Abel, mas se eu não me engano, eu vi em algum vídeo ela dizendo que o Azedo também era o GOAT dela. Tá bom? Se eu estiver errado, por favor, me corrijam nos comentários. Ai, ai. A gente pode passar horas aqui falando desse mundo incrível, que não tem, assim, quase nenhum vídeo que eu não assisti deles, sabe? No canal principal e acho que até no Jovem, né? Tirando as lives que eu não vou conseguir acompanhar todas, né? E então, depois do Azedo, aparece a melhor amiga da Azumi, que é um pêssego, a Pessi. Ela é muito fofinha, ela é a maluca das teorias e eu acho muito fofinha o estilo dela. Ela é muito amável, sabe? E a dubladora dela também, ela é a minha GOAT do porão, né? Ela e o Biel, que é o dublador do Lin. E o Setun também, o Setun é o dublador do Morajo, tá? Que foi trocado e atualmente está sendo o Setun, mas antes, no período da guerra, né, do Morajo versus Torajo, quem dublava era o próprio Bruno, que é o dublador também do Torajo até atualmente, né? E aí, depois da peça, surge o Jay Buticaba, que é o Jay, que ele também tem uma família grandinha, né? E ele é muito chipado com a Pessi. Eu também chipo, tá? Também tem outro chip que eu esqueci de falar, que é Torazumi, que é o chip dos dois personagens principais, né? A Azumi e o Torajo, que é muito canon até pelo próprio mundo, tá? Não é nem só pelos dubladores, mas é pelo próprio mundo. Moralin também é muito canon, mas só pelos dubladores. Infelizmente o Bruno falou que não vai ter no canal principal, o que eu achei muito triste, porque é um chip perfeito, né? E também Jace, tá? Que é o nome do chip do Jay, perdão, com a PS, tá? E por último surge a Margot, uma morango que surgiu hackeando o canal do Morajo, tá? Hackeando entre aspas, porque o Morajo não percebeu que ele tinha dado a senha dele pra Pessi. Pra Pessi não, perdão, pra Margot. É muita gente, cara. Atualmente, por isso que eu fiz a live semana passada, surgiu... surgiu não, né? Lançou finalmente no sábado, dia 15, a música das Três Garotas, a música Muito Doces, que é a música mais recente delas. Cara, lembra muito Huntrix. E eu estava assistindo a live do Bruno pós-lançamento da música. Do Bruno não, perdão, do Price. Gente, como eu tô confundindo muitas pessoas, tá? Eu conheço muita gente.
Inclusive tem o povo da Neobaca também, que antigamente o Torajo e o Morajo tinham personagens na Neobaca, eles vendiam produtinhos muito fofos na loja deles, tá? O povo da Neobaca são agência de VTubers, tá? E, inclusive eu acompanho atualmente muitas das lives do Toshi também, tá? Que é um dos únicos que eu conheço da Neobaca, além do... Ai, gente, eu esqueci o nome dele agora. O Dante Will, pronto. Do Dante Will, que tem a sombra e tudo. E a Meiko, que eu não acompanho, mas eu conheci pelo Toshi, tá? Eu só não acompanho tanto agora, atualmente, as lives do Toshi, porque ele tá fazendo só de GTA. E, bom, eu não gosto de GTA, tá? Por favor, não julguem, é porque eu realmente não gosto muito do jogo. Enfim, mas o resto das lives eu tenho acompanhado bastante, né? Inclusive, uma grande conquista que eu tive foi que ele leu vários comentários meus durante uma live só, gente. Eu fiquei muito feliz, tá? Olha, quando alguns dos youtubers que eu acompanho leem meu chat, eu fico super feliz. Olha, quem já me leu foi o Toshi, tá? A Kami, o Biel, quem mais? Não tô lembrada agora, mas eu acho que a Lori. Não, a Lori não. Ainda não. Eu quero muito que ela leia. Mas enfim, gente. Eu vou falar mais dos dubladores depois, mas enfim. Aí a Margot entrou e o objetivo dela é ficar famosa. Então ela fez o canal do Morajo, que atualmente está chamado com o canal da Margot, mas o arroba continua sendo Morajo, tá? Ela conseguiu chegar ao 1 milhão de inscritos no canal dele. E bom, agora já está com mais de 1 milhão de inscritos. Mas também o Murad deu uma grande ajuda, porque já estava com 900 mil e tanto, né, de inscritos. Então, ela só conseguiu uns 100k por aí, tá? Então, perdão. Então, temos quem mais? Entrou também, antes do secundário, se eu não me engano, entrou o Abel, né? O Leba, que eu adoro chamar ele de Leba, que é só Abel ao contrário, tá, gente? O Abel é uma manga e ele é o narrador de todos os fatos, tá? Você conhece The Amazing Digital Circus, TADC? Pois é, ele é tipo o Caim, inclusive tem muitas brincadeiras dele, do Abel, sendo o Caim em um universo alternativo, ou então uma piada com os personagens da Bíblia, né? O Abel e o Caim, que um matou o outro, daí ficam fazendo essa piada. E também fazem uma piada que o Abel parece com um certo triângulo por aí de Gravity Falls, que eu não tô lembrada agora do nome, tá? Mas ele é muito comparado também, né? Acho que é Will o nome dele. Tá bom? Me corrijam, por favor, se eu estiver errada. Eu não quero errar. Bom, que mais? Aí tem os personagens secundários, que são, por exemplo, a família de cada um dos personagens. O Torajo e o Morajo, como eu falei, eles são irmãos gêmeos, então eles têm a mesma família, que atualmente, se eu não me engano, foram mostrados só 2 personagens. Foi a mãe e o pai deles, que são divorciados. A tia Maia, que é uma pitaia, e o tio Arthur, que é uma maçã também, tá? Da família da Azumi, gente, tem muita gente, assim como a família do Jay, né? Mas a Azumi já foi apresentado o pai dela, que é o Pollux, um cientista que estuda o AGM, que é a sigla de algoritmos, tá? Na série. Que ele é muito apresentado também na série, tá? A mãe da Zumi, que é uma carambola, tá? A Agatha. Ah, esqueci de falar. O falecido Pollux, o pai da Zumi, ele é um mirtilo também, tá? Uma blueberry. Daí, da família, que eu acredito ser do pai da Zumi, né? Porque são tudo em azul. Nós temos também o vô dela, o Atlas. E também a mulher do Atlas, que é a Célia, tá bom? Daí, por enquanto, se eu não me engano, eu acho que são essas pessoas, tá? Da família. Eu acho, né? Agora, da família do Lin, nós temos também o Azedo, que é o irmãozinho mais novo do
do Lin, tá? Inclusive o Lin é o mais novinho do grupo, por mais que seja o mais alto, tá? Tirando o Azedo, que é uma criança ainda. E eu acho muito triste que as pessoas fazem chips com o Azedo, tá? Chips é basicamente combinar uma pessoa com a outra, tá? E, gente, não façam chip com azedo. No máximo azedo com nuggets, que é a comida favorita dele, tá bom? Ele é uma criança, guys. Mas enfim, o Linho Azedo tem a mãe deles, a tia Suzy, que ela é uma bibliotecária, um maracujá, se eu não me engano. E tem o pai deles, que é o Leon, um doutor, também um limão, Tahiti, tá bom? Daí nós temos a Pesce. Eu gosto de falar sempre em ordem, gente. Em ordem de chegada. Daí nós temos a Pesce, um pêssego, que infelizmente ela não tem os pais dela originalmente. Aí ela foi adotada por um policial, né? Que acho que é Henry o nome dele. Eu não vou estar lembrando, tá? Eu não vou afirmar que é Henry, porque eu realmente não sei da informação. Não quero passar informações erradas. Mas ele foi apelidado de cocudo, o bichinho. Por causa que ele é um coco, tá? E depois nós temos o Jay, que tem 4 irmãs, se eu não me engano, tá? Tem a Sofia, que é a irmã mais velha dele, que inclusive tem uma filha, a Carol. Gente, o Jay é tio. Ele é tão apaixonado, ele fica bobinho pela irmã dele, que ele nem se importa que ela arranca os cabelos, que ela baba o microfone. Enfim, ela é muito fofinha mesmo, gente. São todas jabuticabas, tá? Que eu gosto de chamar de Jay Buticaba, porque o nome dele é Jay. Tem a Alice, tem. Gente. Eu sabia todas as irmãs dele, mas agora, como eu nunca mais vi, eu não vou estar lembrando direito, mas eu vou ver se eu procuro uma fotinha deles. Tá, gente, eu não sei se eu vou editar esse vídeo, porque realmente eu tô gravando no dia que vai ser lançado, então acho que eu não vou editar por agora. Mas, por favor, procurem os personagens depois, procurem saber mais, porque é um mundo muito interessante, que eu tenho quase certeza que se você gosta de mundos relacionados, tipo Circo de Deca, Cidade Larelle, quem mais? Turma da Batatinha, a Brooks também, acho que ela também conta, ou youtubers parecidos, eu acho que você vai gostar bastante de Mundo Toraji, tá bom? Enfim, perdão. Então, daí nós já temos, sim, o Jay também tem a mãe dele e o pai, tá? E eu acho que foi apresentada todas as irmãs dele, mas só que não saíram as vozes ainda, só saiu a voz no exclusivo da mãe dele e saiu a voz no Natal, acho que foi passado, saiu a voz do pai dele também, tá? Mas das irmãs até agora nada, né? Vamos ver se acontece, né? Vamos ver também se o resto dos secundários aparecem no episódio 3 de Algoritmos. Gente, setembro tá chegando, né? Então botando uma pressão medonha na internet de que, ai meu Deus, setembro tá chegando, já já é o episódio 3. Mas eu acho que vai sair um pouquinho mais tarde, porque assim, né? Eu tô confiando que entre setembro e novembro vai sair, tá? É isso que eu vou dizer. Inclusive tem canais que a gente acompanha que fazem muito vídeo relacionado a MDT. Tipo, MDT é a gíria, tá? É o resumo de Mundo Torajo. Resumo, gente, é a abreviação. Que tem, por exemplo, a GMDT, que é um dos maiores canais, né, de fazer conteúdo sobre. Tem a Ingrid MDT também. Tem a... Aí tem canais que acompanham as lives do Porão, que eu não sei se acompanham também as de MDT, mas provavelmente acompanham. Que é, por exemplo, a Vida Bela, a Isabola. Quem mais? Eu assisti uma live no tempo da Neobaca ainda, que o Morajo fez com o Lin, que ele era sobre que tinha um dos live pics que era Palavra do Dia, o nome também, né? Gente, pra vocês verem, eu sou muito, muito fã. Tipo assim, eu acompanho há bastante tempo. Não que eu tenha assistido todos os vídeos dele, tipo assim, eu não assisti o de anos atrás, né? Tipo,
há uns 5 anos atrás, mas alguns dos vídeos antigos dele eu assisti vendo lives assistindo. Por exemplo, a live do Pinguim Zero, que tem 600 e tantos inscritos, eu descobri ele do nada assim, ele assistindo uns vídeos de MDT antigo. Daí eu descobri ele e eu vi ele assistindo, daí eu vi os vídeos também. Foi inclusive nessa live que eu descobri que o Trágio, né, o Bruno Gemin, fez intercâmbio na Alemanha. Tipo assim, né? Porque do nada. Mas enfim. Mas o Pinguim Zero não é focado, tá, em MDT. Então, se você quer acompanhar por outros motivos, tudo bem. Ele faz live sobre várias coisas. E é quase todo dia também. Eu fiquei impressionada. Enfim. Bem, também nós temos... Nós vamos falar agora, além dos personagens, né? Tem o pai e a mãe da Margot, que já foram apresentar as vozes também, que inclusive são lindas, lindas, num vídeo de curiosidades da Margot, tá? Inclusive foi nesse vídeo que deu início, né? Que deu início não, né? Que alimentou um pouquinho mais da briga que a Azumi e a Margot tiveram, tá? Que foi basicamente uma briga de ciúmes, tá? Porque a Azumi chegou... Não, perdão. A Margot chegou... E chegou chegando, sabe? Ela chegou ali, famosa e tudo, todo mundo amando ela. E ela pegou a fama que a Azumi tinha, né? Tipo assim, as pessoas começaram a dar um foco mais pra Margot. A Margot também, ela era muito egocêntrica, sabe? E, enfim, foram alimentando mais da lore delas duas. E aí, depois, lançou um vídeo no canal principal, Ciúmes de Ti, que é onde elas se reconciliam. Eu acho muito bonitinho, gente. E aí, na música mais recente delas, a Muito Doces, elas, se vocês não perceberam um detalhezinho que tem, quando a Margot chegou ali, acho que eu sou muito doce. Tá aqui a Pesce, tá aqui a Azumi, daí quando elas quando a Margot chega e empurra, a Azumi fica feliz que a Margot chegou, gente. Eu achei muito bonitinho. Que eles botaram muitos detalhes no clipe, tipo assim, num desses detalhes, botaram 3 pessoas, tá? Que eu conheci 3, pelo menos. Botaram aqui a Kami, aqui a Sabeira, e aí depois, né, no frame anterior, botaram o Guilherme também, né? Que é o Gusta, o editor do clipe e do canal também em geral. Eu achei muito bonitinho, porque esse clipe tá cheio de referências, sem contar, né, que também tem referência a guerreiras do K-pop, por exemplo, né? Eu comecei a falar da live do Price e eu não terminei. Nessa live a gente tava reagindo à música e daí chegou, como são 8 personagens, né? E são 3 meninas e 5 meninos, daí botaram as Frutiques, que são as meninas, e como é Fruta Boys, que são os meninos. E, gente, a conta bate certinho. São 5 meninos e 3 meninas. Eu achei muito engraçado. Tipo assim, a gente ficou rindo um pedacinho. Mas agora, infelizmente, a live tá só pra membros, tá? E daí? Gente, eu adoro o mundo Toraz. Sério, eu sou muito obcecada. Tipo assim, eu vejo muita coisa sobre. Eu não vou falar mais nada, né? Daí... é isso aí, né? Tem muita coisa pra falar sobre. E eu acho muito, muito, muito interessante falar sobre MDT no geral e coisas relacionadas. E é muito interessante, inclusive, Cidade Larelli, que é um canal bem conhecido, né? Ele ganhou um hypezinho com o Bem-vindos à Cidade Larelli, algum vídeo assim, que é um bem hypado aí, que apareceu, que até o próprio Bruno Gemin chegou a reagir, né, em vídeo. E daí lançou atualmente, né, acho que foi ontem, lançou um vídeo do Terry com o pai dele, se eu não me engano. Eu achei bem fofinho, eu não entendi muito, porque eu não sou muito chegada a lore. Eu assisti quase todos os vídeos, mas eu não sou muito chegada a lore, assim, porque eu não acompanho, né? Daí eu meio que confundo os personagens, inclusive. Mas eu acho muito fofinho.
os namorinhos, né, que tem, inclusive eu shippo muito os dois, tá, da turminha principal. E tem muita coisa pra falar sobre, gente. Se vocês gostaram, por favor, deixa um likezinho aqui, deixa nos comentários se vocês querem mais conteúdo sobre, tá? Porque se vocês quiserem, semana que vem eu posso iniciar uma live e daí a gente conversa bastante sobre, tá? Eu boto essa mesma thumbnail, tá? Que tá nesse vídeo, pra poder compensar a live anterior, tá? Que não deu muito certo, né? Por mais que eu tenha falado 1 hora sobre, tá bom? Daí eu trago os mesmos assuntos, os mesmos temas, tá? Então, é isso aí. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu adorei fazer esse vídeo, tá bom? Eu adoro falar sobre monitoragem. Eu adoro ver sobre monitoragem, ler sobre monitoragem, ouvir sobre monitoragem, tá bom? Eu sou obcecada por monitoragem. Então, se você gosta muito, muito, muito bastante, assim como eu espero que você já fique mais hypado pra semana que vem, tá? Um beijão. Kiss you in the next video. Kisses and bye bye.